Eu convido você a ler apenas o versículo 8 de Lucas capítulo 18. Eu vou pedir para você ler a plenos pulmões, vai ser colocado no telão. Você pode acompanhar pela sua versão da Bíblia, seja ela revista e corrigida, revista atualizada, a nova versão internacional, Bíblia na linguagem de hoje, a mensagem, Bíblia corrigida fiel, enfim, a Bíblia que você tem. Mas eu peço você para acompanhar mais do que isso, para que você que está aqui possa ler bem forte. Vamos lá? Eu vou pedir para você ler mais uma vez a pergunta que Jesus faz e que está nesse texto. Começa com quando? A pergunta de Jesus. Pode ler? Quando? Amados, essa pergunta do Senhor Jesus, ela está inserida no contexto que vem antes de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 7. Por isso que Jesus, nesse versículo, diz: eu digo a vocês que lhes fará justiça. Tem um contexto que vem antes. Jesus está falando da injustiça, do sofrermos a necessidade de sermos contemplados pela justiça, e a justiça não vem. A pergunta do Senhor está inserida, portanto, nesse contexto que é a parábola do juiz iníquo, e como nós estamos vivendo um tempo assim em nossa nação. Juízes iníquos. E essa parábola ensina sobre a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Nós temos vivido um tempo em que parece-nos que a solução não vem. Já se passou um ano, já se passaram 2 anos, e aqueles que estão exercendo o poder sobre a justiça têm se feito juízes iníquos, soltam bandido, prendem inocentes. Um inocente, porque usando da sua prerrogativa parlamentar, ainda que tendo sido excessivo na sua forma de falar, ou naquilo que falou, e que deveria ser objeto, talvez, de uma ação jurídica, pessoal, tem a sua voz cassada como parlamentar, é preso, recebe um indulto, que a justiça, a lei, assim assegura, mas o juiz iníquo vai lá e ele caça o direito, envia para a cadeia, dá um período de alento no fim do ano, e por uma necessidade de saúde, esse parlamentar preso como um bandido, não o sendo, num ato de vaidade, de arrogância, de prepotência do juiz iníquo, faz com que aquele que recebeu o indulto de Natal volte para a cadeia, porque foi para um hospital sem pedir licença para ir para o hospital. Estamos vivendo um tempo assim, e parece que a justiça não vem, e parece que os juízes iníquos vão permanecer suplantando sobre a justiça a injustiça. Mas nesse texto o Senhor Jesus apresenta o contraste entre o juiz iníquo e Deus, destacando que o Pai Celestial não demora em fazer justiça. Nós podemos pensar que está demorando, porque o tempo está passando, e para quem está sentindo dor, 1 minuto é uma eternidade. Mas Deus tem propósito em todas as coisas, e a história está apenas sendo escrita. Essa pergunta retórica de Jesus sublinha que, no entanto, no
tempo da sua vinda, quando Jesus voltar, a fé genuína será rara, devido aos desafios e perseguições que antecederão o seu retorno, levando muitos a esmorecer. Ah, irmãos, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é nada perto do que está por vir. Quando você vai ler Mateus 24, quando você vai ler o Apocalipse, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo em alguns países totalitários, de totalitarismo, de comunismo, isso é nada perto do que está por vir. E essa pergunta retórica de Jesus não é meramente informativa, para dizer, olha, quando eu voltar, vai ter muita gente aí que eu vou levar comigo não, hein? Mas ela é profundamente provocativa. É para nos fazer pensar, é uma exortação à perseverança, é um lembrete de que a fé verdadeira não é apenas acreditar, mas confiar ativamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Eu quero pedir para você repetir, eu quero que você, da parte de Deus, você guarde isso, que durante essa semana isso fique retumbando na sua mente. Por favor, repita, a fé verdadeira não é apenas acreditar. Fala pelo menos para mais umas 3 ou 4 pessoas, a fé verdadeira não é apenas acreditar. Você falou para um só, é para pelo menos 3 ou 4. Você precisa guardar isso e ele também. Repita, por favor. Se você apenas ouve, daqui a pouco você esquece, mas quando você ouve e repete isso algumas vezes, isso ficará dentro de você. Por favor, repita, a fé verdadeira não é apenas acreditar. Tem muita gente acreditando, mas não tem fé. A fé verdadeira não é apenas acreditar, mas é confiar ativamente. Diga, a fé verdadeira é confiar ativamente. Não é só acreditar. O que é confiar ativamente? Significa ter atitudes que expressem essa fé. E isso se deve fazer, sobretudo, quando as circunstâncias parecem contrárias. Quando as coisas não vão bem. A pergunta não é respondida por Jesus, o que sugere que ele deseja que cada ouvinte e leitor responda a si mesmo. Por isso, é uma pergunta retórica. O que é pergunta retórica? É aquela que quem pergunta não responde, não dá a resposta. A resposta está naquele que ouve. Ele ouve e já entendeu, já sabe qual é a resposta a ser dada. Jesus não responde. Ele deseja que cada ouvinte e leitor responda por si mesmo. Serei encontrado fiel quando o Senhor retornar? É o que eu devo perguntar. Será que eu vou ser encontrado pelo Senhor fiel quando Ele voltar? Você vai ser encontrado pelo Senhor fiel quando Ele voltar? Fidelidade. Que palavra extraordinária. Todos queremos fidelidade. Eu quero fidelidade do meu cônjuge. Quem está namorando quer a fidelidade do namorado. Quem está noivo quer a fidelidade do noivo, da noiva. Quem está trabalhando empregado quer a fidelidade do patrão. Quem é patrão quer a fidelidade do empregado. Quem é cidadão quer a fidelidade dos seus representantes legislativos. Quer a fidelidade dos seus governadores. Fidelidade. Que palavra extraordinária que todos desejamos que seja praticado em nosso favor. Mas e nós? Temos sido fiéis? Quantos são os crentes que fazem aliança dizendo, eu sei que eu estou condenado e vou morrer e vou para o inferno se eu não tiver salvação. Então eu creio, Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu faço agora uma aliança, eu recebo a Ti, Jesus, como meu único, eterno e suficiente Salvador. Eu faço uma aliança com o Senhor. Até o fim da minha vida eu vou procurar viver de modo a dar prazer ao Teu coração. Mas estão sendo chamados por Satanás de ladrões. Porque estão roubando de Deus no dízimo.
Estão sendo chamados por Satanás de usurpadores da glória, porque não adoram ao Senhor, mas adoram a si mesmos. Ah, irmãos, fidelidade. Fidelidade é como uma espada de 2 gumes, que enquanto corta para lá, corta aqui. Ela tem a obrigatoriedade de ser uma via de mão dupla. Eu não posso querer que meu cônjuge seja fiel a mim e eu não sê-lo. Eu não posso querer que meu patrão seja fiel a mim e eu não sê-lo. Eu não posso querer que Deus seja fiel a mim e eu não seja. Muitos têm se entregue ao pecado num ato de esmorecimento da fé. Então se justificam dizendo: eu sei o que diz a palavra de Deus, eu tenho temor do Senhor, mas eu estou cansado de lutar, eu estou cansado de esperar, e essa situação não muda. E sabe o que tem muita gente fazendo? Mudando de igreja. Sai dessa daqui e vai para uma outra ali. Por quê? Porque não aguentam mais ouvir pregações como as que ouvem aqui. A verdade. A verdade do Senhor é: se eu honrar a Deus, seria honrado por Ele. Mas eu estou honrando a Deus e as coisas não mudam, então eu começo a esmorecer, eu começo a desanimar. E quando eu começo a desanimar, a minha boca começa a proferir palavras de maldição. E as coisas continuam não mudando, elas pioram. Por quê? Porque eu canso de esperar. E a palavra do Senhor, pelo salmista, diz: esperei pacientemente no Senhor e Ele me ouviu. A minha realidade foi transformada. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu preguei uma mensagem domingo passado aqui, que fala a respeito disso. Alguém se lembra? Alguma coisa que não deve ter prazo de validade? O que é que não deve ter prazo de validade? Fidelidade. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Diga: confiar é permanecer fiel. Mas e aí? Tua fidelidade tem prazo de validade? A fidelidade de tantos crentes tem tido prazo de validade. Deus não fez, então deixa de ser fiel. E lamentavelmente muitos crentes estão sendo infiéis ao Senhor, e a sua fidelidade está tendo prazo de validade, porque em vez de se voltarem para o que diz a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, estão indo atrás de pregadores desse tempo corrupto presente e estão vivendo. Gente que está torcendo a palavra de Deus, até para dizer que a palavra de Deus, o que está dizendo não é o que está dizendo, é outra coisa. Não, porque estão pregando um Deus que satisfaz o homem. Estão pregando um evangelho antropocêntrico, centrado no homem, quando o evangelho é cristocêntrico, é centrado em Cristo. Estão levando os crentes a serem corrompidos por uma mensagem doce, de conformação com aquilo que é mentiroso. Lembro-me de que quando em depressão profunda, a tentação recorrente, o pensamento intrusivo mais presente na minha mente, se tornou o que dizia: para que insistir? Para que continuar se nada muda? Todas as manhãs eu amanheço desempregado, sem dignidade. Hoje eu vou me matar e vou pôr um fim nesse meu sofrimento. Acabou, chega. Mas havia um outro pensamento que confrontava aquele que me confrontava, dizendo: tem certeza de que isso colocará fim nessa dor da sua alma? E se o inferno existir e eu for para lá?
Aqui vai ter um tempo, eu vou morrer, mas lá é a eternidade. Aqui, ainda que dure algum tempo, alguns anos, uma hora isso vai acabar, mas lá será a eternidade. Então vinha outro pensamento que dizia: mas eu estou cansado, eu não aguento mais. E era assim, aquela guerra pelo controle da minha mente. É assim com você também. Quer em um estágio mais leve ou profundo da tentação, amados, o fato é que ela existe. E se não está existindo agora para você, ela virá. Escreva o que eu estou dizendo. Ela virá. Seja em relação ao teu casamento, seja em relação ao desemprego, seja em relação ao que for, ela virá. Inicialmente ela vem com um pensamento de dúvida insistente, até gerar um sentimento de frustração que nos levará a começar a questionar Deus e a nossa fé, até chegar a nos levar ao esgotamento e à disposição de chutar o balde. A gente já não consegue mais ver valor em nada do que a gente vem fazendo até ali. Porque a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a olhar ou dar ouvidos ao vento e olhar as ondas bravias que se levantam e se dão contra o costado do navio da nossa vida. A gente afunda. A Bíblia traz alguns exemplos, vou citar apenas dois. O exemplo do profeta Elias, o grande profeta Elias, que faz Acabe reunir os 450 profetas de Baal, de Azera, lá no monte, e ele realiza aquele embate em que Deus responde com fogo, consome o altar, lambe a água que está ao redor do altar, todo o povo fica maravilhado, eles vão e se dão sobre os profetas daquele ídolo, os mata, declaram: só o Senhor é Deus. Que coisa linda! Sobe o monte, Deus está lá operando extraordinariamente. Agora, esgotado, emocionalmente esgotado. Irmãos, como esgota, como cansa, como a nossa energia parece que é sugada toda vez. Você não queira saber. Eu antes tirava a segunda-feira como meu dia de folga, desisti disso. Eu tirava a segunda-feira, meu dia de folga, e eu ia pescar. Chegava lá no lugar de pescaria, sabe o que eu fazia? Eu deitava e dormia. Eu não tinha disposição. Eu não tinha ânimo. Eu não vendia. Aí eu resolvi trocar. Agora, terça-feira. Pastor, então o senhor tira 2 dias de folga na semana? Se eu tivesse, estaria tudo bem. Porque se você trabalha até dia de sábado, deveria ser até meio-dia, né? Mas não. Segunda-feira eu durmo até mais tarde, quando eu consigo. Agora, talvez nas férias, nem sei. Porque já estou habituado a acordar cedinho. Mas pelo menos em algum momento eu posso parar e dar uma cochilada. Por que disso? Porque se tem um dia que esgota, é o dia de domingo para mim. Por quê? Porque domingo, 5 horas da manhã, eu estou de pé. Ah, pastor, eu levanto antes disso para poder ir trabalhar lá no centro do Rio de Janeiro, pegar a condução, voltar no final do dia. Ok, não estou desmerecendo você. Às 5 horas da manhã eu estou de pé. E quando você está na cama, eu ainda estou acordado. Irmãos, só quem realmente ocupa esse lugar para pregar a verdadeira palavra de Deus, não a mensagem coach, não a mensagem que agrada, não a mensagem que faz uma massagenzinha no coração e na alma da pessoa para fazê-la sair daqui achando que o pastor é o demuste e se tornar seguidor dele na internet. É a mensagem da palavra de Deus, que confronto contra as trevas.
Que desgaste psíquico, espiritual e emocional isso é. Elias passa por isso. O verdadeiro crente passa por isso. O crente que se levanta para orar, o crente que se dedica a orar, o crente que depois que começou com 5 minutos, foi para 10, foi para 15, agora ele ora 1 hora, ele nem se percebe orando todo esse tempo. Ele levanta já meio que se ajudando para levantar, porque o joelho já ficou ali travado. A batalha é grande. Mas aqueles que querem experimentar grandes vitórias são somente aqueles que enfrentarão grandes batalhas. Mas a maioria de nós quer viver vitórias. Como quem vai no supermercado, levanta a mão, estica e pensa só em pagar ali na gôndola o dízimo e a oferta da bênção que recebeu, pegada ali na gôndola da fé. Irmãos, isso não é verdade. Elias, ele se sente esgotado depois daquela experiência. Alguns pensam, e alguns já ouvi pregar, dizendo que Elias está agora amedrontado porque Jezabel diz que vai mandar matá-lo. Ele já estava sofrendo perseguição muito antes disso. Mas esse é o momento do desgaste psíquico, emocional que Elias enfrentou depois de tudo aquilo até chegar aquele momento glorioso, vitorioso, lá no monte, contra aqueles profetas de ídolo. E em 1 Reis 19 nós vemos o profeta Elias, após esse grande triunfo espiritual, esgotado e pedindo a morte para Deus, desanimado. Por quê? Porque apesar daquela grande vitória, ele agora esgotado, está sendo bombardeado por Satanás com pensamentos intrusivos para dizer, de que adiantou tudo aquilo? Olha lá, Jezabel, está lá ainda. De que adiantou tudo aquilo? Olha lá o Supremo Tribunal que está fazendo. De que adiantou tudo aquilo? Olha lá. Não, eu não vou mais para as ruas, porque não adianta nada. Olha lá. Eu não vou mais me manifestar como cidadão. Olha lá. Eu não vou mais orar por isso. Olha lá. Eu não vou mais lutar por essa situação, essa causa do meu casamento. Olha lá. E às vezes Satanás coloca até um pensamento que a gente tem que abrir a boca para dizer, eu não quero a morte dessa pessoa, eu não quero a destruição dessa pessoa, eu rejeito isso em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, Senhor, faz a obra que tem que ser feita para a tua glória. Elias está sofrendo isso. Ele era um ser humano como eu e você. Ele chega ao ponto do esgotamento tão intenso que ele pede para Deus, Senhor, tira a minha vida. Eu entendo bem isso porque eu vivi algo muito parecido. Quando cheguei ao ponto de dizer para Deus, Senhor, eu não tenho coragem de me matar porque eu sei que isso é suicídio, vai para o inferno. Mas eu não quero mais não, Senhor. Tira a minha vida, chega. Estou cansado de lutar contra isso. Ah, irmãos, Elias viveu isso. Falei sobre a história dele. Ele chega a pensar que ele está sozinho, só eu. Mas Deus tem que dizer para ele, não, Elias, você não está sozinho, não. Tem muitos profetas, muitos servos meus que não dobraram o joelho para Baal. Você está errado, você está pensando que está tudo terminado, que Jezabel continua lá, mandando matar, fazer e Acabe é um banana. Elias, a história está no controle da minha mão. Outro que viveu esse momento de intensa fragilidade foi o profeta João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, primo de Jesus Cristo. Ele é preso por Herodes, ele está no cárcere. E lá no cárcere, ele que, quando viu Jesus passando, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que quando Jesus vem e diz, me batiza, ele diz, não, quem sou eu para te batizar? Você não tem pecado.
Eu não sou digno nem de desatar cordão das suas alparcas, seu calçado. Ele que quando batiza Jesus, por ser obediente, vê o Espírito Santo descer e a glória do Senhor se manifestar e a voz de Deus dizer: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora ele está no cárcere, ele está preso, sabe que a qualquer hora ele vai ser morto. Então ele começa a sofrer o sentimento do abandono, da solidão, do isolamento. E a fragilidade emocional se manifesta pelo esgotamento psíquico, e Satanás vem com pensamentos intrusivos, a ponto dele chegar e mandar discípulos dele que o foram visitar para perguntar se Jesus era ele mesmo o Messias ou se deveriam ainda esperar por outro. Como quem diz assim: será que eu estava enganado? Era ele mesmo? O próprio João Batista. Por favor, põe a sua mãozinha assim, aponta para si e diga: eu não sou melhor do que o grande profeta João Batista. Se aconteceu com ele, quem sou eu? Amados, mesmo aquele de quem o Senhor Jesus Cristo disse ser o maior entre os nascidos de mulher, se referindo ao grande profeta João Batista, ele teve dúvidas no meio da escuridão e do isolamento. Às vezes a gente está assim: cadê Deus que até agora não respondeu? Onde está a resposta de Deus? Eu jejuo, eu oro, eu me consagro, eu estou buscando viver uma vida digna e santa perante o Senhor. Onde está o favor do Senhor? Onde está o cumprimento das promessas do Senhor? Ao que me honra, honrarei. Onde está a minha honra que até agora não veio? E nós somos bombardeados. Por isso a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Irmão, coroa da vitória não está em participar da maratona e correr 39 quilômetros. A maratona tem quantos quilômetros? Quem lembra? 42 quilômetros. A vitória, pô, rapaz, quantos quilômetros você corre? Eu corro 10 quilômetros. Na última maratona eu corri 41. Cruzou a linha de chegada? Não. Não é nem lembrado. Sim ou não? Agora aquele que vem e cai, e levanta, e vai. Você já viu isso na televisão? Sabe o que eu estou falando? Mas ele chega na linha, e quando ele chega na linha, ele desaba. Ele se deixa cair. Esse foi mais vitorioso. Porque ele cruzou. Ele foi mais do que aquele que chegou todo forte? Sim ou não? Sim ou não? Depende da avaliação de quem vai fazer. Porque do ponto de vista de vitória, os dois venceram, os dois passaram a linha, tá certo? Na minha ótica, esse é muito mais digno da vitória do que o que chegou em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque o que chegou em primeiro lugar estava com um preparo físico muito melhor. Talvez tivesse o mesmo preparo físico, mas nosso corpo às vezes corresponde de forma estranha. Sim ou não? Eu sei. Quando eu fui para o Havaí participar do meu curso de especialização, irmãos, já ouviu falar num tal de jet lag? Jet lag é uma expressão que se aplica a todas as pessoas que vão para um lugar em que há uma diferença grande de fuso horário. Eu fui para o Havaí, no meio do Pacífico. 6 horas de diferença. Enquanto aqui você está acordando, ou melhor, enquanto aqui você está indo deitar para dormir, dependendo da hora, eu lá estava acordando. Então eu saio daqui e chego lá, 6 horas de diferença. No primeiro dia, irmão, só queria fazer uma coisa, dormir. Mas eu cheguei lá de dia.
E quando eu cheguei lá, todo mundo está em atividade. E eu não podia dormir, eu tinha que estar na atividade. Que dificuldade. E as primeiras aulas? Já viu alguém dormir de olho aberto? Só faltava ter um palitinho segurando aqui. O corpo reage de forma diferente, em virtude de certas circunstâncias. Mas aquele que chegou trôpego na linha de chegada, com horas e horas e horas e horas depois que o último tinha passado antes dele, esse para mim é o mais digno de todos os troféus. Por quê? Porque ele superou a cada passo a tentação que dizia: está tudo certo se eu desistir, eu não aguento mais. Está tudo certo se eu parar, eu não aguento mais. Está tudo certo se eu cair aqui, meu corpo não suporta mais. Mas ele dizia: não, mas eu vou seguir em frente. Nós temos que ser como o sapinho surdo. Você talvez nunca tenha ouvido essa história, tem muita gente nova aqui. Lá na Lagoa foi decretado que haveria um concurso para os sapos e o grande vencedor ia receber um troféu extraordinário e mais alguns prêmios. Qual era o concurso? Os sapos teriam que subir uma parede muito íngreme e cheia de limo. E somente aquele que chegasse primeiro lá em cima seria o vitorioso e receberia um grande prêmio. No dia do concurso, lá estavam todos os sápios que se inscreveram, e foi dada a partida. Pá! E os sapinhos todos pularam na parede. E no começo alguns foram, daqui a pouco já tinha uns escorregando, voltando, mas não podia voltar e tentar de novo. Se não caísse, já era. E lá estão, e em determinado momento, tantos foram aqueles que retornaram porque não conseguiram ficar fixados naquela parede, e a turba aqui embaixo dizia: eu acho que não vão conseguir não. E muitos foram desistindo porque não conseguia, escorregava de volta, e aí a turba ia aumentando: não vão conseguir, não vão conseguir. E você sabe como é, quando é um só cochichando é uma coisa, agora quando tem todo mundo cochichando, o negócio fica alto, todo mundo ouve, né? E aquilo acabou se tornando uma torcida contra, porque aqueles que estavam subindo estavam vindo: não vão conseguir, não vão conseguir. De fato, muitos iam esmorecendo e voltando, mas tinha um sapinho que ele permanecia indo, independente de toda a dificuldade e de todas as vozes que diziam: eles não vão conseguir. E ele foi, até que só ele chegou lá em cima. E aí veio a Rádio Perereca para entrevistar o sapinho. E aí, sapinho, como é que você está? Rapaz, que vitória extraordinária, você foi o único vencedor. O que você tem a dizer? Como é que você conseguiu essa grande façanha? Seu sapo, todos nós queremos saber, foi muito difícil, como é que foi chegar em primeiro lugar? Eles não sabiam, aquele sapo era surdo. Ele não podia ouvir as vozes de todos aqueles que estavam lá embaixo dizendo: não vão conseguir, não vão conseguir. Ele sabia da dificuldade, mas a cada vez ele dizia: se eu conseguir fechar aqui, eu vou colocar mais essa. Ele não parou, a despeito de toda motivação contrária. Irmãos queridos, muitas vezes não tem ninguém do lado de fora dizendo: você não vai conseguir. É apenas uma voz aqui dentro dizendo: para que continuar? Se eu não vejo nada acontecendo. Mas eu queria que você repetisse: a fé. Boa, a fé, o que tem? Não é o quê? Apenas acreditar. A fé não é apenas acreditar. Mesmo aquele de quem o Senhor Jesus disse ser o maior entre os nascidos de mulher, teve dúvida no meio da escuridão e do isolamento.
Amados, como podemos evitar esse processo de enfermidade emocional que enfraquece a nossa alma e a nossa fé? Eu quero apresentar a você 6 atitudes práticas que devem ser tomadas por você de modo a não ser derrotado pelas circunstâncias difíceis da vida. Por quê? Porque diga depois de mim, a fé verdadeira não é apenas acreditar, mas confiar ativamente em Deus. Então eu quero apresentar a você 6 atitudes práticas que você deve ativamente praticar para manter acesa a sua fé e não ser derrotado pelas circunstâncias difíceis da vida. Primeira atitude, anota isso, como bom discípulo que você deve ser. E toda vez que vem ao culto, tem a palavra de Deus, você traz papel, você traz caneta, você abre o bloco de nota do seu aplicativo no smartphone para anotar, para você não esquecer, porque ainda que vá ter essa pregação mantida lá no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista de Belfor Roxo, depois vai lá para o canal do pastor Cláudio Barroso, você não quer esperar isso, você quer sair daqui para ruminar como boa ovelha de Cristo. Primeira atitude, reconheça a sua vulnerabilidade humana. Reconheça a sua vulnerabilidade humana. Fraquezas e dúvidas, amados, são parte da condição humana, porém não devem jamais serem justificativas para a desistência, mas a razão para se buscar refúgio em Deus. Talvez aquele corredor tivesse na mente deles, está tudo certo se eu parar agora. Todos viram que eu já cheguei até aqui com toda essa dificuldade. Mas na mente dele dizia, mas eu ainda não passei pela linha de chegada. O reconhecimento da nossa vulnerabilidade é o primeiro passo para a restauração. E deve nos levar a buscar a Deus e não nos afastar dele. Se dermos atenção à palavra, ao pensamento que diz, mas cadê Deus? Eu estou cansado. E eu repetir isso, que é uma proposta de Satanás na minha mente, porque o pior inimigo a ser vencido sou eu mesmo. Porque uma vez que eu estou convencido de alguma coisa, isso me fará vitorioso ou derrotado. Se eu estiver convencido de que eu sou feio, pode quem quiser me fazer elogio, não vai adiantar. Porque o pior inimigo me venceu. E sou eu mesmo. O apóstolo Paulo disse sobre si mesmo que quando passando por terrível provação, o Senhor lhe disse, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, irmãos, nós ainda não estamos na condição necessária para que o mover e o agir sobrenatural de Deus se estabeleça e a vitória venha. Porque ainda não estamos completamente rendidos ao senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo conclui dizendo, então, eu vou me gloriar na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu serei forte. E é exatamente o contrário que Satanás quer que pensemos. Ele incute na mente enfraquecida pelo cansaço da batalha que não tem mais jeito, mas é a rendição a Cristo e não ao problema. Diga, rendição ao Cristo. Rendição a Jesus Cristo, diga. E não ao problema. É isso que nos conduz à vitória, pois é quando o poder do Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Senaqueribe era o rei mais poderoso do momento, e lá vem ele contra Judá. Ele vem invadindo, tomando todas as cidades por onde passa, está chegando em Jerusalém. O povo vendo e sabendo disso, rapaz, mas ele já tomou Laquis, rapaz, mas ele já tomou, e ele já tomou aquela outra cidade, ele está chegando.
O terror vai se estabelecendo no meio do povo, até que o exército de Senaqueribe rodeia os muros da cidade e impõe um cerco. E do alto do muro, o povo pode olhar e ver aquele mar de soldados do exército de Senaqueribe. E eles sabem. Eles têm comida, eles têm água, a gente não pode sair da cidade, a gente morre de fome aqui. De um jeito ou de outro eles vão vencer. Eles vão vencer. Então Senaqueribe manda uma carta para o rei, para fazê-lo sentir completamente esmorecido e entregar a cidade. É então quando o rei vai ao templo e apresenta a Deus a carta de afronta e a ameaça enviada por Senaqueribe. Então o Senhor envia o profeta, que entrega a mensagem de esperança a Ezequias, que se levanta renovado e submisso ao Senhor para esperar dele a salvação. E a salvação vem, e o Senhor opera um grande e extraordinário livramento para o rei, para toda a cidade, para todo o reino. E o reino que tinha sido saqueado por Senaqueribe, cidades que foram destruídas, quando o Senhor vem com o seu anjo da justiça, que mata 180 mil numa noite. No dia seguinte, e o exército vai embora, foge, desesperado. No dia seguinte, tudo o que restou ali foi tanta riqueza que num dia só não deu para carregar. Há momentos na nossa vida, amados, que a única coisa a fazer é esperar em Deus. É exatamente o contrário do que esse pensamento intrusivo e insistente fica falando na mente da gente. A única coisa que a gente deve fazer é esperar em Deus. O salmista diz: esperei pacientemente no Senhor e Ele me ouviu. Olha para quem está do teu lado. Não sei, você também não sabe se a pessoa que ela está passando, pode ser que seja esse o momento. Diga para ela, se ainda não veio a resposta de Deus, continua firme. Ezequias vai ao templo, o rei se submete à palavra de Deus. Quantos são os crentes que já deixaram de vir à igreja? Quantos são os crentes que já deixaram de ler a Bíblia? Quantos são os crentes que já não estão mais nem orando? Como é que pode ter a sua fé renovada? Sua esperança revigorada? Está entregue aos pensamentos nefastos de espíritos imundos que invadem sua mente com a ideia de que está tudo vencido, tudo acabado. Ou pior, ou tão ruim quanto. Quantos são os crentes que não suportam mais ouvir uma pregação como esta e resolvem sair da igreja e ir para aquela outra igreja com a expectativa de que com isso, em mudança de ares, a sua realidade vai ser diferente, quando na verdade isso é apenas para ser uma justificativa, porque lá naquele lugar poderão tomar a decisão que no fundo é a que querem, com a intenção de ver livrados, se verem livres daquilo que lhes traz desconforto. Aqui, se eu chutar o balde e meter o pé no meu casamento, vai ser um problema, porque aqui eu sou ensinado, a palavra de Deus diz que é pecado. Lá está tudo certo, ninguém nem prega contra isso. Então, se eu chegar lá, não sou conhecido, e meter o pé no meu casamento, eu vou ser recebido, e é mesmo, como se nada tivesse acontecido. E está se submetendo a um auto-engano. E é o que Satanás quer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás não se importa que você vá à igreja. Mas quando você começa a dar atenção à voz de Deus, à palavra de Deus, você passa a prestar atenção na pregação, você vai para o culto com papelzinho e caneta, ou tem lá um tablet ou no seu smartphone, lá um notepad para você anotar aquilo que Deus fala e você vai ruminar depois. Aí pode esperar.
Pode esperar. Você conhece a frase que diz que... como é que é a frase? Não se joga pedra em árvore que não dá fruto? Todo mundo já ouviu essa frase, não já? Sim ou não? Não se joga pedra em árvore que dá fruto. Porque a árvore que dá fruto, o cara passa, opa, uma manga! Ele caça uma pedra, joga para poder cair para comer a manga. Quem já fez isso? Quem jogou pedra na mangueira aí? Está bem que nenhum de vocês é da minha região, senão eu ia cobrar agora, depois do culto, porque lá em casa tinha umas mangueiras. E tinha uns camaradas que gostavam de ficar do lado de fora com a varinha. Tinha uns que vinham com vara para ficar futucando para a manga cair do lado de fora. A mangueira do lado de dentro, ele ficava de lá e jogando. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, irmão. E você, se tem fruto para dar, Satanás não vai te perseguir, não vai te apurrinhar. Crente que a vida está céu de brigadeiro, mar de almirante, é isso mesmo, Fernando? Mar de almirante e céu de brigadeiro. Muitas vezes as coisas estavam tão bem para mim, mas tão bem para mim, que eu comecei a ficar, Senhor, não é falta de fé não, mas eu estou começando a ficar desconfiado desse negócio. Tá bom demais. Tá bom demais. Não tem nem uma apurriaçãozinha. O que está acontecendo? Quase sempre, irmão, é quando eu botava o joelho no chão e ia fazer um jejum para buscar Deus. Por quê? Pastor, então o crente tem que ser um masoquista. Ele tem que sempre querer que tudo esteja mal, sempre querer que tudo esteja ruim, ele tem sempre que ter problema. Não é isso que eu estou falando, no momento nenhum eu disse isso. Você que está botando palavras na minha boca. Eu estou dizendo é que cristão verdadeiro, que não passa por adversidade e vez por outra não sofre com pressões espirituais, psíquicas, a sua mente, pensamentos intrusivos, para fazê-lo colocar em xeque a sua fé, ou Deus, tem alguma coisa errada. Porque Satanás não vai perturbar quem não está fazendo nenhuma diferença para ele. E está cheio de crente querendo viver uma realidade de vida aqui nessa terra em que Satanás faz de conta que ele nem existe. Não, vou apurrear o Flávio, porque o Pedro, eu vou apurrear o Flávio. Pedro não está nem aí. Pedro vai para a igreja, mas lá fora ele mente, fala palavrão. Ele lá fora está na internet lá, futucando pornografia. O Flávio não. O Flávio está orando. O Flávio é um perigo. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é um cara que gosta de oração? Você é uma pessoa um crente que se dedica a orar? Se você não orar, você fica incomodado porque você não orou? Pastor, mas eu não quero ser apurrinhado por Satanás, não. Então não queira as bênçãos de Deus. Porque a promessa de Deus é para os que o honram. Como é que você vai honrar a Deus se você não tiver que exercer fé? E como é que você vai exercer fé se as coisas não ficarem difíceis? Ezequias vai ao templo, se submete à palavra de Deus. Tem muita gente que já não está vindo mais ao templo. Tem gente que já chutou o balde, deixou para lá, está indo embora, já foram. Outros irão. Amado, Satanás destrói as nossas forças, porque em vez de devorarmos a Bíblia, nos alimentando da palavra de Deus, nós somos devorados pela angústia, por sentimentos ruins, por estarmos fartos de pensamentos intrusivos e derrotistas, cheios desses pensamentos. Portanto, para não ser vencido pelo cansaço, se entregar ao cerco provocado pelos pensamentos derrotistas, que buscam a nossa derrota, nós temos que tomar a segunda atitude. Qual é a primeira atitude? Reconhecer que eu sou fraco. Reconhecer que eu tenho fragilidade. Saber qual é a minha fragilidade e vigiar nisso.
E para não ser derrotado, para não ser vencido pelo cansaço, e não me entregar ao circo provocado pelos pensamentos derrotistas que buscam a nossa derrota, temos que ter a segunda atitude: alimentar-nos da palavra da verdade. Qual é a segunda atitude? Alimentar-nos da palavra da verdade. O salmista declara em Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tem muita gente, quando lê esse texto, para e pensa assim: para eu não pecar contra ti, é para eu não falar palavrão. Tua palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que meus lábios devem ser puros. É para eu não cair no adultério, porque a palavra do Senhor diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu. Sim, é isto, mas é também não duvidar de Deus, não descrer do Senhor, não abrir mão do ministério que Ele me confiou, por causa do que eu esteja enfrentando. Não dar ouvidos à voz que diz: eu estou cansado, até agora a resposta não veio. Mas ficar com a palavra do Senhor que diz que aquele que perseverar encontrará vitória. A palavra de Deus é essencial para combater os pensamentos intrusivos e mentirosos que o inimigo planta em nossa mente. Efésios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete a gente coloca onde, irmão? No pé? Onde a gente coloca o capacete? Onde? Fala aí, irmão, onde é que a gente coloca o capacete? Na cabeça. Está com dúvida? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. O capacete protege minha cabeça. A espada protege meu corpo. E a cabeça, inclusive. Ela é a palavra de Deus. É com ela que eu luto contra. Tem muita gente que pensa na espada como um objeto, um instrumento de ataque, mas é sobretudo um instrumento de defesa. Irmãos, o policial, ele não deve estar munido do seu revólver, do seu fuzil, para atacar o bandido. Ele deve estar munido do seu revólver, do seu fuzil, para se defender do bandido. É instrumento para defesa. Porque Satanás não vai deixar de atacar. Se é que eu faço diferença, se eu tenho fruto. Satanás não vai olhar para mim e dizer assim: um crente consagrado, tá bom, vamos me apurrinhar com ele. Não, vou para o outro que é mais fraco. Não, eu estou aqui buscando o Senhor, então ele vem para me esmorecer. Esse crente aí está se consagrando muito. Esse crente aí está orando muito. Esse crente aí está buscando andar com fidelidade. É esse crente que eu tenho que parar. Eu tenho que parar isso aí. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não se alimenta da palavra da verdade, a mentira se fará verdade em você e vai te paralisar. Jesus lá no deserto estava fragilizado. Ele foi tentado por Satanás e ele resistiu toda tentação com uma palavra de Deus. Transforma essa pedra em pão, rapaz. Tu está com fome, tu não é filho de Deus? Mas está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pula daqui, cara. Você não é filho de Deus? Está escrito: aos anjos dará ordem a teu respeito para que você não se machuque. Sim, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar aqui e me adorar. Você não vai precisar passar por nada do que você vai passar aí. Você sabe como é que o negócio, onde vai chegar, né? Vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Jesus resistiu às tentações usando a palavra de Deus. Amado,
Você tem tido a palavra de Deus na sua alma, no seu coração, na sua boca? Você já foi ensinado, recebeu um pensamento negativo, mal, intrusivo, algo que está aqui querendo descer para o coração, gerar um sentimento negativo, ou quem sabe você, por desatenção, já permitiu aquilo se tornar algo que está aí te incomodando. Você já aprendeu, todo pensamento mal, negativo não vem de Deus, não vem de você, vem de quem? Vem do diabo. O que você faz com isso? Abre a tua boca, não é em pensamento. Não, abre a tua boca, em nome do Senhor Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de confusão de mente, dá um nome para ele. É sobre o quê? É te mostrando uma mulher ali, comparando aquela mulher com a tua mulher, que não está como você gostaria, sendo quem você queria. Abre a tua boca, diga: espírito de adultério, eu te rejeito em nome de Jesus. Vai daqui, desgraçado. É o que? É um pensamento mal, negativo em relação ao seu marido? Abra a tua boca, diga: espírito de confusão de mente, espírito de briga, de animosidade, eu te rejeito em nome de Jesus. Pastor, mas qual é o nome do demônio? O nome do demônio é o que ele está fazendo. Demônio é anjo. Você acha que lá no mundo espiritual ele é tranca-rua, Zé Pilintra? Não é nada disso. Ele é chamado por aquilo que ele faz. É adultério, é promiscuidade, é masturbação, é assassinato, é corrupção, é mentira, é fofoca. Abra a tua boca e diga: em nome de Jesus, espírito de fofoca, sai. A palavra de Deus diz: resista ao diabo. Ele vai fazer o quê? Fugir. Mas você fica com aquele pensamento intrusivo, deixa aquilo estar dentro de você, vai gerar um sentimento que vai te levar à atitude que vai desonrar Deus. Então use a palavra de Deus, verbalize. Mas se você não tem a palavra de Deus, porque você não lê, você não estuda, você não guarda a palavra de Deus, você não memoriza. Qual é a atitude prática que você deve ter? Procure memorizar promessas bíblicas que falam ao coração em tempo de crise, como Isaías 41:10, Romanos 8:28, Filipenses 4:3. Seja qual for o texto da palavra de Deus, abra a tua boca e profetize. Profetizar é falar a palavra de Deus. Diga: profetizar. Não é falar, revela, eis que falo contigo, ó Rodriguinho, estou vendo aqui. Isso não é profetizar, não. Profetizar é falar a palavra de Deus. Abra a tua boca e profetize sobre a tua vida. Abra a tua boca e profetize sobre o teu casamento. Abra a tua boca e profetize sobre o teu relacionamento. Abra a tua boca e profetize sobre o teu emprego. Abra a tua boca e profetize sobre a tua vida profissional. Abra a tua boca e profetize sobre a vida da tua família. Abra a tua boca e profetize sobre o futuro dos teus filhos. Abra a tua boca e profetize sobre o futuro desta nação. Mas tenha atitude coerente. Porque se você só abre a boca e fala abracadabra ou quadraba, o que seja, não vai fazer efeito. Se não vier acompanhado de atitude. Porque fé sem atitude não é fé, é misticismo. Fé não é apenas crer. Hã? Já esqueceu? Fé verdadeira? Fala bem alto. Fé verdadeira? Não é apenas acreditar. É o quê? Então, amado, tenha a palavra de Deus presente na sua alma, no seu coração, na sua mente, na sua boca. Terceiro, fortaleça a sua vida de oração. Reconheça a sua fragilidade. Alimente-se da palavra de Deus. Terceiro, fortaleça a sua vida de oração. Jesus exortou os discípulos a orarem para não caírem em tentação. Lucas 22:40. A oração é uma forma de lançar sobre Deus as nossas ansiedades. 1 Pedro 5:7. E quando a gente faz isso, a gente vai receber as forças que vêm do Senhor. Filipenses 4:6 e 7, o apóstolo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo
tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu vivendo um momento de profunda tensão, de extrema tensão, de profunda angústia, eu dobrei meus joelhos e fui falar com Deus. E quando eu terminei a minha oração, a sensação que eu tinha era a mesma de chegar muito cansado e suado, depois de ter andado debaixo de um sol na rua, e cheguei em casa e tomei aquele banho gostoso que fez passar toda aquela sensação de desconforto. Porque uma paz que eu não sabia explicar, aquilo invadiu minha alma, como se eu não tivesse mais nenhum problema. Alguém já passou por isso? Levanta bem alto a mão. A gente pode viver isso sempre. Mas por que quando a gente vive essa experiência, quando a gente está vivendo uma outra situação adversa, é como se aquilo não tivesse valido para nada? A gente esquece. É porque a gente deu ouvidos a esse bombardeio psíquico, produzido por pensamentos intrusivos, soprados por seres espirituais da maldade que querem nos ver fragilizados para arrebentar com a gente. O Espírito Santo, ele nos ajuda a orar, mesmo quando a gente não sabe como é que eu devo orar. Muitas vezes eu botei o joelho no chão e fiquei ali. Começo por onde? Vou falar com Deus de novo, tudo que eu já ouvi. Deus está cansado de ouvir isso. Deus já deve estar enjoado de me ouvir isso. Toda vez que eu vou orar, eu falo sobre essas mesmas coisas. Eu não vou mais nem falar, vou falar sobre o que aqui? Além de mim, mais alguém? Quero te perguntar, para você pensar, quem aqui já foi papai e mamãe? Quem? Levanta bem alto. Seu filhinho, quando chorava de novo pela mesma coisa, você ia lá e atendia ele, sim ou não? Hã? E por que a gente vai pensar que papai não vai atender a gente? Vai lá e fala de novo. Mas o problema pode ser, sabe por quê? É que toda vez que a gente não fala igual Davi. Você vai ver o Salmo de Davi. Davi começa falando: Senhor, os inimigos se levantaram contra mim. Ah, Senhor, cordas de morte me cercaram. Mas você vai ouvir ele terminar o Salmo dizendo assim: mas eu confiarei no Deus da minha salvação. O Senhor é meu alto retiro. O Senhor é minha fortaleza. É assim ou não é? Mas a gente vai orar só para chorar. Papai, está assim, papai. Papai, olha ela que não fez isso, não fez aquilo, aquilo outro. Olha ele, papai, que está assim, está assado. A gente só lamenta. A gente não expressa fé. Quando Beatriz era pequenininha, de vez em quando ela me chamava e dizia assim: papai, sim. Aí ela ficava toda assim, molinha, e dizia assim: traz frutinhas com amor e carinho para mim, papai. Irmão, Beatriz falava isso, eu me derretia todo. Eu podia estar ocupado fazendo o que fosse. Beatriz dizia: papai, frutinhas, papai. Traz frutinhas com amor e carinho. Eu dizia: dá só um minutinho, papai já vai preparar as frutinhas para você. Eu ia lá na geladeira, eu pegava a frutinha, cortava, tirava a casca, tirava o caroço, colocava tudo direitinho, levava lá e eu colocava na boca. E quando eu colocava, ela ia para lá, ela corria, e ela brincava uma coisa, e daqui a pouco voltava para eu colocar outrazinha na boca. A gente fica imaginando Deus, se eu, sendo pai, sou capaz de fazer coisas boas com minha filha, sendo eu que sou falho, indigno, pecador. A palavra de Deus diz, é o Senhor Jesus dizendo: qual é o pai que o filho lhe pedindo por pão dá para ele uma pedra?
quanto mais o Senhor, que vos ama, vos dará todas as coisas. Mas a gente não vai, a gente não insiste. Vou falar o que com Deus? Começa a falar. Quando você vê, menos você esperar, você está falando ali, ó. E de repente você começou a lembrar que a irmã Cristiane está enfrentando um câncer, e ela está enfrentando esse câncer, e ela está ali, está aqui hoje, para a glória de Deus. E não desanimou. E ela não está em casa chorando, ah, Deus, minha vida, mas ela está aqui. A gente vai lembrar, a gente vai olhar, lembrar que a irmã Lourdes, que esteve essa semana 2 vezes no pronto-socorro, por dificuldades da sua saúde, ela que já é idosa, está aqui sentadinha lá atrás, eu estou vendo ela. Não desistiu, mas a gente vai lembrar. A gente vai lembrar da irmã Elisângela Rosa, que está enfrentando dificuldades com endometriose, a sua saúde limitada, e ela está em casa, impossibilitada de estar aqui. O irmão Fábio, seu esposo, que sofreu um acidente de moto, socorrendo, e ela caiu, ele caiu e foi para o hospital, mas eles estão lá, e firmes. Nós vamos daqui a pouco nos lembrando daqueles que estão passando por um momento de dificuldade, e não apenas os nossos problemas. E quando a gente menos parou para pensar, a gente que só começou orando pensando no problema da gente, a gente orou pela igreja. A gente foi lembrando, quem fez isso? O Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos ajuda a orar mesmo quando nós não sabemos como. A gente só tem que começar. E por que para começar é tão difícil? Porque tem uma barreira espiritual terrível naquele momento ali. Você já ouviu falar que existem equipamentos que produzem uma barreira eletrônica que impedem aparelhos celulares de conectarem com as torres de transmissão para terem sinais? Todo mundo sabe disso, não sabe? Eu sou humano, sou capaz de produzir um equipamento tecnológico que impede que um outro equipamento tecnológico que eu, ser humano, produzi, tenha efeito. E você não imagina que Satanás, com todos os seus demônios, que são anjos, que têm um poder extraordinário, maior do que o meu e o seu, no mundo espiritual, não vão exercer influência para que eu e você não consigamos conectar com Deus? Então a gente desiste. É aquele esmorecimento, é aquela coisa que eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade. Ei! Você estava doente? Você tinha vontade de tomar remédio? Você estava gripado? Vírus arrebentando o seu corpo, dor em todas as juntas. Você deixava de ir no banheiro fazer necessidade? Você tinha vontade de sair da cama? Você tinha vontade de comer a comida que você mais gostava? Mas você não deixou de comer porque você sabia que se parar de comer você morria. Mas como é oração, como é vida espiritual, como é contato com Deus, a gente nem se dá conta, a gente até esquece que tem uma barreira espiritual terrível, querendo impedir a nossa conexão com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque se a gente tiver essa conexão, tudo vai mudar. Então faça mesmo quando você não tiver vontade. Pastor, mas eu botei o joelho lá, eu não tive nem vontade de botar o joelho. Senhor pastor, não tive vontade de joelho. Deixa eu te dizer uma coisa. Inúmeras vezes eu comecei minha oração deitado na cama, dizendo assim: Pai, eu quero pedir ao Senhor que me perdoe, em nome de Jesus, mas agora eu quero falar com o Senhor como um filho. Senhor, não estou com vontade nem de levantar da cama, não estou com vontade de ajoelhar, não estou com vontade nem de sentar, mas eu confio que o Senhor, que é onisciente, conhece a intenção do meu coração. O Senhor sabe que eu amo o Senhor, eu não estou com essa vontade, Senhor, mas eu quero falar com o Senhor. Eu não sei nem o que eu vou falar, Pai, mas eu preciso começar dizendo que eu amo o Senhor, me perdoa por eu não sentar. E fui para ali. Daqui a pouco, irmãos,
Daqui a pouco eu comecei a sentir um constrangimento, e eu não conseguia mais ficar deitado, eu tenho que ficar sentado, e do sentado eu vou para o joelho, e quando eu vi, fiquei ali horas orando, porque tem que começar. E quem foi que disse que Deus só vai ouvir a oração daquele que ajoelha? Tem um monte de gente que está botando o joelho para orar e Deus não está recebendo nada. Porque Deus está olhando o coração. O apóstolo Tiago diz, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para gastar nos deleites de vocês. Vocês têm uma intenção espúria, uma intenção egoísta, uma intenção que não é para a glória de Deus. Deus não atende. Ah, pastor, mas eu ouvi dizer, o senhor é pós-graduado em neurociência, o senhor deve saber disso, que o só ajoelhar e colocar a mão assim, para orar e falar com Deus, já começa a ver uma coisa extraordinária no cérebro, e aquele lugar lá no cérebro que a ciência diz que é o ponto de conexão com Deus, começa a ser ativado, mas para isso acontecer, é preciso começar aqui dentro. Não basta você fazer isso e botar o joelho no chão. Tem que começar aqui. Então eu quero te fazer lembrar o que diz Romanos 8, 26. Da mesma forma, diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então qual é a prática? A expressão prática da fé, que fé não é apenas acreditar, é ter atitude prática. Desenvolva uma disciplina diária de oração, mesmo que curta, para você derramar o teu coração diante de Deus. Salmo 62, 8 diz, confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele a oração, o coração, pois ele é o nosso refúgio. Começa. Hoje foram 3 minutos só. Não termina o dia. Vai lá buscar Deus de novo. Nem que seja por 3 minutos só. Não bota no relógio, hoje eu vou orar 1 hora. Aí você não ora 1 hora, levanta frustrado e sob acusação de demônio, dizendo, falou que ia orar 1 hora, não conseguiu ficar nem 10 minutos. Deus está olhando o coração. Deus está olhando a intenção com que eu estou fazendo. Lembra, todo pensamento mau e negativo não vem de Deus, não vem de mim, vem daquele que quer que eu esmoreça, que eu enfraqueça, que eu chute o balde, que eu largue para lá. Qual é o nome dele? O diabo. Então resista-o. Quarto, eu disse que são 6. O primeiro é reconheça a fraqueza. Segundo, busque a Deus, palavra. Ora, vai ler a Bíblia. Terceiro, busque o Senhor pela oração. Quarto, encontre apoio na comunidade de fé, que é a igreja. Tem muita gente que está lá fora. Não, eu estou lendo a Bíblia. Não, eu estou orando. Não, eu reconheço que eu sou fraco. Eu busco a Deus. Mas está andando sozinho. Deus não fez ninguém para andar sozinho. A solidão é terreno fértil para o desânimo, irmãos. Deus criou a igreja para que os cristãos carreguem os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2 o diz. E para que se encorajem mutuamente. Hebreus 10:25 fala. Elias, o grande profeta, acreditava estar sozinho. Ele então esmorece, chega ao ponto de pedir a Deus para que o mate, tirasse a vida dele. Mas Deus revela para ele que havia ainda 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. 1 Reis 19:18. Sozinhos nós somos alvo fácil para o bombardeio de Satanás, com pensamentos intrusivos que visam minar a nossa resistência e nos conduzir à derrota. Então, qual é a prática da fé? Procure amigos ou mentores espirituais confiáveis para compartilhar suas lutas e orarem juntos. Participe de um grupo pequeno que todas as semanas se reúnem
com faixas etárias diferentes. Nós temos grupo pequeno para adolescentes, grupo pequeno para jovem, grupo pequeno para jovem solteiro, grupo pequeno para jovem casado, grupo pequeno para casados, grupo pequeno para homens, grupo pequeno para mulheres. Nós temos grupo terapia todo domingo às 4 horas da tarde aqui na igreja. Esteja em grupo, não ande sozinho. Procure um parceiro de prestação de conta. Onde está um parceiro de prestação de conta? Fique em pé. Cadê os PPCs dessa igreja? Fique em pé. Procure qualquer um desses irmãos e diga: eu preciso de um parceiro de prestação de contas. Você quer ser o meu parceiro de prestação de contas? Pode sentar. Talvez ele vá dizer assim: olha, para mim não dá, porque eu já estou com uma limitação, eu estou com muita gente já. Mas tem outro parceiro de prestação de contas. Você não pode andar sozinho. Sozinho você é um alvo fácil para o inimigo. Sozinho você não está sozinho. Você está sem a companhia de um outro ser humano, um crente maduro, ou mais amadurecido que você. Mas você não está sozinho, porque há demônios, seres espirituais da maldade. A palavra de Deus diz: vigia, porque o diabo, teu adversário, está ao teu derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele o tempo todo está jogando pensamentos, buscando torná-los intrusivos, entrar em nossa mente, descer para o nosso coração, porque tudo que tudo que eu penso me leva a sentir, e tudo que eu sinto me leva a agir. Você pode repetir? Tudo que eu penso me leva a sentir, e tudo que eu sinto me leva a agir. Então, o que diz a palavra de Deus? Sobretudo quando você deve guardar, guarda o teu coração. Para guardar o coração, eu vigio o que eu penso. Quinto, descanse no Senhor e cuide do corpo. E lá vem o pastor para falar, cuidar do corpo. A barriguinha dele. Eu tenho visto ao longo da minha vida gordinhos que têm muito mais elasticidade do que muitos magrinhos. Alguém já viu isso? Eu conheço. Essa semana eu estava lá em Rio das Ostras, aproveitei e fui visitar meu tio, irmão da minha mãe, que eu não via há muito tempo, e tinha uns visitantes na casa dele, e entabulamos conversa, aquela coisa toda, e aí uma das pessoas estava conversando comigo. Era um senhor aí de uns 50 anos de idade. Eu estou com 60, não estou com 61 ainda. Falta um pouco mais de um mês, quer dizer uma eternidade, amém? Isso aí. Ele lá na casa dos quase 50, 49, 48, uma coisa assim, eu não lembro. E um filho dele com 22 anos. E a gente conversando e tal, não sei o quê. E aí, mas qual é o seu hobby? O meu hobby é pesca subaquática. E, bota aquela garrafa, vai lá embaixo, aí é fácil. Falei: não, eu não boto não, porque não coloco não, porque pescar com garrafa ou com narguilé, que é com compressor, é crime. Para pescar de mergulho, a gente tem que pescar em apneia, só com ar do pulmão. Falou: como assim? A gente prende a respiração, vai lá embaixo procurar o peixe, atira no peixe e traz o peixe. Mas você vai a quantos metros de profundidade? Porque eu já tentei, quando eu cheguei aos 2 metros eu voltei desesperado. Não, hoje, em função das minhas limitações, 10, 12 metros de profundidade. Só faltou dizer, com essa barriguinha e 60 anos de idade. Descanse no Senhor e cuide do seu corpo. Elias precisou de descanso físico e alimento antes de continuar sua jornada. 1 Reis 19, 5-8. Elias vinha num pique. Elias não parava, enfrentando situações e outras, aconselhando, exercendo o ministério profético, sem parar. Chegou numa hora em que ele acaba de ter uma vitória extraordinária lá no monte. Vem aquela sensação de abatimento, de fragilidade, de fraqueza, porque o esgotamento psíquico, emocional, espiritual foi tão grande.
E seu corpo já não tinha mais energia para isso, para seguir. Ele precisou de descanso físico, ele precisou de alimento antes de continuar a sua jornada. Amado, o esgotamento físico e emocional está profundamente interligado. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, nós encontramos o Senhor Jesus convidando os cansados e oprimidos a virem a Ele para descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vocês o meu jugo, ou seja, me obedeçam. É isso que ele está querendo dizer. Tomai sobre vocês o meu jugo, se submetam à minha autoridade e aprendam de mim, que tenho autoridade para ensinar a vocês, porque eu sou manso e humilde de coração, eu me deixo ser guiado, dirigido e controlado pelo meu Pai. Eu tenho testemunho para dar, aprendam de mim. Olhem para mim, a palavra de Deus diz, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu Senhor. Então, fé é mais do que meramente crer, mas é ter atitude prática. Reconheça os limites do teu corpo e da tua mente. Busque momento de pausa, cuide da alimentação, do sono, da saúde geral. Tire um tempo para descansar. Irmãos, houve um tempo aqui nessa igreja que a igreja lá atrás, décadas atrás, era uma igreja de assalariados. O pessoal tirava férias de trabalho, mas não tinha condição para tirar 2, 3, 4 dias fora. Então 365 dias aqui, a igreja estava sempre aqui. Hoje não. Hoje chega o irmão para mim e diz assim, pastor, do dia tal ao dia tal eu não estarei aqui com a minha família, porque nós estaremos fazendo uma viagem para descanso. Irmão, eu não fico triste. Eu não fico triste. Eu não fico triste. Eu não fico triste. Por que não? Porque Deus respondeu as minhas orações e abençoou a sua vida. Você fez por onde? Deus abençoou você. Você hoje tem condição, você tem recurso, você hoje tem uma casinha na praia, ou você vai para a casinha da praia de um irmão, ou você vai alugar um Airbnb e vai levar a sua família para lá. Eu não vou te ver aqui, a igreja vai ter um monte de buraco, porque cadê fulano? Viajou em férias, cadê Beltrano? Viajou em férias. Eu só fico chateado quando o irmão sai levando os outros. Pastor, por que o senhor fica chateado? Porque eu sou bobo, quando não era para ficar chateado, era para ficar feliz. Porque se tem um irmão que pode levar os outros, eu vou ficar chateado. Quando me perguntam assim, pastor, eu só vai ficar triste não, pastor? Estou triste porque eu não posso ir junto. Pastor, dia tal, eu vou sair com a minha família, tenho a tua bênção. Falei, acho que não, vai me levar? Vai, meu irmão, seja abençoado. Aliás, não, vai porque você já foi abençoado. Glória a Deus, só não esquece de voltar. E eu fico mais feliz ainda depois que voltam. Falam assim, pastor, nas férias nós fomos numa igreja lá, depois nós fomos numa outra igreja lá. Pastor, que saudade da nossa igreja. Igual a nossa igreja, pastor. Tem não. Aí sim, aquilo enche meu coração. Aí eu fico feliz. Falei, poxa vida, descansou, passeou com a família, relaxou, voltou dizendo que a igreja, essa aqui é que é a igreja, agora eu posso arrancar o couro. Que bênção, irmão. Vai se cuidar. Coisa triste, quantas vezes eu vi gente dizendo assim, tem 10 anos que eu não tiro, nunca tirei férias, nunca tirei férias. Fala como se tivesse, sabe, cuspindo uma arrogância, como que aquilo fosse o que deveria ser. Para que férias? Eu não tirei férias, nunca tirei férias. Daqui a pouco está aí, tendo um infarto. Nunca tirou férias, nunca deu uma paradinha.
Eu acho que todo mundo deveria assistir uma corrida de Fórmula 1 pelo menos uma vez. Eu não gosto. Não é minha praia. Não gosto, não tenho nada contra, mas não me apetece, entendeu? Mas eu penso que todo mundo deveria assistir a corrida de Fórmula 1. A gente aprende muita coisa na corrida de Fórmula 1. A gente aprende que nem sempre aquele que corre e está em primeiro lugar até quase o final é o que vence. Porque eu já vi o cara tá num carro que é o D-Must, em termos de tecnologia, de avanço, mais do que todos os outros carros, na última volta ele para por falta de combustível. Alguém já viu isso? Já viu? Já viu, né? Para por falta de combustível. Por quê? Porque ele levou o carro até o extremo. Não, vai dar, eu estou na raiva. Para na última volta. Última volta. Porque o carro acabou o combustível. O outro não. O outro planejou. Ele planejou. Na volta tal eu vou parar para reabastecer e trocar os pneus. O outro, antes de fazer a corrida, ele olhou a previsão do tempo. Não, talvez chova. Pode ser que chova. Se chover, pessoal, prepara aquele pneu tal, não sei o que lá, porque se chover, eu vou parar e vocês têm que ficar alerta, porque não sei em que momento será. Trocar os pneus. Ele viu que está dirigindo, mas ele está lá olhando e está perguntando, como é que está o tempo aí, a previsão. Olha, começou a chuviscar, não, vou parar nessa volta. Ele para. Aí o outro que está lá, passei por ele, agora ele não vai me pegar, porque ele vai voltar por trás. Chega ali na frente, o carro dele roda, porque começou a chover e o pneu que ele está não é próprio para isso. Aprenda a parar. É preciso fazer pausas. Conheça os limites do seu corpo. Conheça os limites da sua mente. Busque momentos de pausa. Cuide da alimentação, do sono, da saúde em geral. Eu e Flávia, nós temos uma diferença enorme. Flávia gosta de cidade. Eu gosto, de roça. Eu gosto, hoje vou para Mamanguá e fico assim, ai que saudade de Mamanguá do passado. Por quê? Mamanguá do passado não tinha energia elétrica. Né, Belfrásio? Não tinha energia elétrica, agora tem, Belfrásio. É bom por um lado, mas não tinha internet. Irmãos, hoje, a última vez que eu fui, o pessoal ainda falou, pastor, o senhor não se desliga, né? Porque é de fato. E eu coloquei na minha cabeça, quando eu for agora para Mamanguá, eu entrar em férias, celular, eu vou dar um tempo. Eu ouvi um amém. Porque, irmã, eu dou trabalho para essa turma quando eu estou de folga, estou de férias. E aí, foi feito isso? E aquilo, foi feito? Ó, tem não sei o que lá. Aí não desliga. Né? Mas eu gosto de ir para a roça, irmão. De preferência onde tenha rio, cachoeira, que tenha mar, que eu possa levar meu equipamento, mergulhar, levo o caiaque, 6 quilômetros de braço. Quando eu volto das férias, eu volto até com músculo, irmão. É uma bênção. E por que eu gosto tanto do lugar de roça? É porque eu vim de roça? Também. Mas é sobretudo, sabe por quê? Silêncio, passarinho, natureza. Como a gente precisa disso? Andar descalço sem meu pé ficar machucando. Como a gente precisa disso? Dá uma parada de vez em quando. Vai cuidar da sua saúde. Vai cuidar do seu corpo. Vocês podem achar que não, mas eu faço check-up todos os anos. Agora, recentemente, colonoscopia, endoscopia, vai no urologista, vê como é que estão as coisas, vai ver a próstata. Quero te perguntar, você fez 40, você já foi no urologista para ver sua próstata? Câncer de próstata é uma das coisas que mais mata os homens. Já foi olhar? Teu coração, como é que está? Não, eu sou um cara atlético. Quantos atletas morreram de infarto? Até jogando bola, transmitido pela televisão e tudo. E olha que esses caras são monitorados, né? Vai cuidar do seu corpo. Reconheça os limites. Busque momento de pausa.
cuide da alimentação, do sono, da saúde em geral. Sexto e por último, diga, que bom, ninguém falou, então vamos até mais tarde. Fixe os olhos na esperança eterna. Fixe os olhos na esperança eterna. Paulo, em meio a grandes tribulações, ele declarou: não desanimamos, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios 4, 16 a 17. O apóstolo Paulo também exorta: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. Amado, lembre-se de que o sofrimento nesse mundo é temporário. Me ajuda a lembrar para essa pessoa que está do teu lado. Diga, vai passar. Vai passar. Diga para pelo menos mais 4, vai passar. É temporário. Só o sofrimento eterno que não. A glória futura em Cristo, ela é eterna. Valerá a pena. Então, concluindo, evite o processo de enfermidades emocionais que enfraquecem a alma. E evitar esse processo de enfermidades emocionais que enfraquecem a alma exige um compromisso com Deus em meio às lutas. Isso envolve reconhecer a própria fragilidade, buscar força na palavra de Deus, na oração, na comunhão com os outros e manter os olhos fixos na esperança eterna em Cristo Jesus. Lembre-se de que numa batalha vence quem está preparado. Quantas vezes eu olhei para um crente que muito forte, olhava para ele, parecia um crente, mas quando veio a batalha, não resistiu. Ativismo religioso não é sinônimo de consagração. Você pode repetir isso? Você pode estar aqui todos os dias, envolvido no ministério de louvor, envolvido no ministério dos atalaias, envolvido no ministério do som, envolvido no ministério infantil, envolvido em todos os ministérios. Mas se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida devocional, estudando, lendo e se preparando com a palavra de Deus como alimento, se você não cuida do seu corpo, se você não faz paradas estratégicas, tem muita gente que tem plano de saúde e não usa, espera para quando fica doente para usar. Avisa para quem está ao teu lado, o plano de saúde não é para emergência. Emergência é o SUS. Você tem plano de saúde? Vai usá-lo. Mulheres, 6 e 6 meses, ginecologista. Você não é mais mocinha. Homens, pelo menos uma vez por ano, urologista. Vai dar uma olhada nessa próstata. Passou dos 40, chegou aos 40, pelo menos uma vez por ano, vai procurar um cardiologista. Já não é mais um garotinho, uma garotona. Vai se cuidar. Isaías capítulo 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E por que esperam no Senhor? Porque estão construindo, desenvolvendo, mantendo um relacionamento com o Senhor. Quem está fazendo isso nunca deixa de ser fiel dizimista. Porque quando vier a tentação em virtude de qualquer adversidade, saberá que o Senhor é fiel e exercendo a sua fidelidade. Quem está fazendo isso
Nunca deixará de ser dizimista. Sabe por que não? Porque não vai tomar decisões erradas, precipitadas, que vão comprometer sua saúde financeira. Estarão debaixo da orientação da palavra de Deus. Não se deixarão levar por ventos de doutrina. Seja essa doutrina secular ou espiritual. Então, eu quero que você feche os olhos agora e comece a refletir sobre tudo isso. Pensa um pouco sobre tudo isso. A fé verdadeira não é apenas acreditar, mas confiar ativamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Se você não tem reconhecido a sua vulnerabilidade humana e por isso você está cuidando do seu corpo, você faz paradas estratégicas, você está cuidando da sua saúde física. Pastor, não tem um plano de saúde, mas tem a saúde pública, você tem os postos de saúde. Pastor, mas a saúde pública está precária, é melhor ela do que nenhuma. O que você está fazendo? Se você não está fazendo nada, você está errado. Então reconheça a sua vulnerabilidade humana e atue em função dela. Reconheça que você só estará forte e firme enquanto você mantém, porque quando você para, tudo que você fez se perde. Então reconheça a sua vulnerabilidade. Física, psíquica, mental, espiritual. Porque quem reconhece que é fraco, é incompetente, é inadequado, vai procurar cuidar-se. Segundo, alimente-se da palavra de Deus, a verdade, que é lâmpada para o teu pé, luz para o teu caminho, que vai te orientar para você não tomar uma decisão errada. Que vai estar na sua mente para que em momentos de gravidade estejam na sua boca e no seu coração. De modo que você rejeite e confronte todo pensamento intrusivo, toda opressão de Satanás. Fortaleça a tua vida de oração. Você está muito tempo que você já não ora. Pastor, que dificuldade. Eu sei. Apenas comece. Apenas comece e insista. E persista. Daqui a pouco você vai estar orando horas. E nem vai se perceber fazendo isso. Pastor, mas eu não sei nem o que eu vou falar. Deixe que o Espírito Santo vai te conduzir. Mas comece, nem que seja para falar dos seus problemas pessoais. Que Deus já está cansado de saber. Mas fala. Porque fazendo isso você demonstra a sua fragilidade, a sua necessidade, o teu reconhecimento de que o Todo-Poderoso é o que tem a solução para você. Que você não confia em pessoas, em diplomas, em experiências. Você confia apenas nele, por isso você o está buscando. Encontre apoio na comunidade de fé, a tua igreja. Você tem uma igreja? Não tem? O que você está fazendo fora dela se você crê em Deus? O que você está fazendo fora dela se você é um crente em Jesus? Ah, pastor, mas porque da igreja onde eu estava aconteceu isso e aquilo? Igreja não é lugar de perfeição, de pessoas perfeitas. Você não é. Ah, mas porque houve um escândalo, porque lá o pastor se envolveu com uma coisa errada e você abandonou a igreja por causa disso. Por que você não ficou para orar pela igreja? Ah, pastor, mas lá tinha umas coisas assim e tal. Tudo bem, então você foi para outra igreja? Não. O que você está fazendo fora dela?
Você precisa estar na igreja de Cristo. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, você tem que ser parte do corpo de Cristo. Você tem um significativo lugar de serviço lá. Seja aqui, seja em outro, onde for. Você não foi feito para andar sozinho. Você precisa encontrar apoio na comunidade de fé. Porque sozinho você é um alvo fácil para o inimigo. Volta para Cristo, volta para a igreja, volta para a comunhão com o Senhor. Você ainda não é membro do corpo de Cristo, mas você crê em Deus e crê em Jesus. Obedeça a ordenança do Senhor para ser batizado, para ser integrado no corpo de Cristo, para construir uma comunidade de fé pautada na verdade, que é a palavra de Deus. Fixe os seus olhos na esperança eterna. Descansa no Senhor. Cuida do seu corpo. E mantenha os teus olhos fixos em Deus. Evitar o processo de enfermidades emocionais que enfraquecem a alma, amados, exige um compromisso com Deus em meio às lutas. Envolve reconhecer a nossa própria fragilidade, buscar força na palavra, na oração, na comunhão com os outros e manter os nossos olhos fixos na esperança em Cristo. Eu quero orar com você que está se sentindo enfraquecido, você que tem enfrentado lutas e na sua mente vem aqueles pensamentos: eu estou muito cansado, eu estou querendo desistir, acho que eu vou desistir, acho que eu vou parar. Eu quero orar com você que está enfraquecido por essas batalhas, pela insistência desses pensamentos intrusivos que querem te arrastar para o desânimo, para a desistência, mas você hoje vai se render ao senhorio de Cristo e dizer: não. Eu recebi a palavra do Senhor, eu entendi, eu decido esperar no Senhor. Ainda que o tempo não seja o meu e no meu tempo, mas no tempo do Senhor, eu decido esperar no Senhor. Ainda que eu tenha que morrer lutando, eu não vou me entregar. Porque eu creio que o Senhor tem algo melhor reservado para mim. Então, se você entende, recebe essa palavra e você quer expressar isso para o mundo espiritual saber, para a glória de Deus, se levanta onde você está, fique em pé, nós vamos orar juntos. O inimigo quer fazer você parar, quer fazer você desistir dos teus sonhos, mas talvez você tenha que desistir mesmo dos teus sonhos. Talvez esse sonho não seja o sonho de Deus para você. Talvez por isso, o silêncio de Deus. Porque você tem pedido a Deus para Ele fazer o que você quer. E quando você diz: mas seja feita a tua vontade, no fundo não é o que você quer. E Deus conhece a intenção com que a gente fala, com que a gente faz e com que a gente pede as coisas. Coloca diante do Senhor agora. Diga para Deus: Senhor, se este meu sonho não tem repercussão no coração do Senhor, se isso não vem do Senhor, se o Senhor não se agrada, se o Senhor tem outra coisa melhor para mim, o Senhor que conhece o futuro, o Senhor que é onisciente, sabe que isso não é o melhor para mim, eu peço ao Senhor: fecha essa porta em nome de Jesus. E me conduz para a porta que o Senhor quer que seja aberta para mim. Eu não quero nada que o Senhor não queira para mim. Eu não quero estar onde o Senhor não quer que eu esteja, eu não quero fazer o que o Senhor não quer que eu faça, eu não quero falar o que o Senhor não quer que eu fale, eu não quero ir onde o Senhor não quer que eu vá. E se eu estou insistindo e sendo bombardeado com esses pensamentos que me fragilizam, que me desanimam, é porque eu tenho escolhido errado, é porque eu estou insistindo naquilo que não é o que o Senhor quer. Em nome de Jesus, faça-se a tua vontade. Mas me faz ter convicção disso, Senhor. Então, para eu ter tranquilidade, eu vou entregar nas mãos do Senhor agora. E eu vou descansar. Senhor, eu vou falar contigo pela última vez agora. Isso daqui é o projeto que eu fiz para meu futuro. Mas se não tem a tua benção, que hoje seja sepultado em nome de Jesus.
E eu peço, Senhor Espírito Santo, arranca de mim, porque eu não quero aquilo que o Senhor não quer, e eu não quero insistir em estar errado. Diga para Deus: Senhor, eu entendi tua palavra. Eu reconheço que eu não tenho mais orado, eu não tenho mais lido a tua palavra, eu não tenho me alimentado da tua palavra, e isso tem me fragilizado. Eu tenho sido um alvo fácil para o inimigo, que tem bombardeado minha alma, meu coração, meus sentimentos. Eu tenho me fragilizado realmente. Essa palavra do Senhor foi para mim, e eu coloco a minha vida agora no teu altar. Então, meu irmão, minha irmã, querido, querida, abra agora a tua boca, fale você com Deus. Eu vou orar por você, mas você vai orar por você, que é o que Deus espera ouvir de você. Abra agora a tua boca. Você aprendeu, não é para falar em pensamento. O mundo espiritual precisa ouvir o que você está falando. O mundo espiritual precisa ouvir você reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade, reconhecer a sua limitação. O mundo espiritual não tem poder para impedir Deus de fazer o que Ele queira na sua vida. Por isso não tenha receio jamais de expor teus sonhos, teus projetos, teus desejos, tuas fragilidades. Pois agindo Deus, nada nem ninguém pode impedir.